Olá, bom dia. Muito bom dia nesse dia 11 de junho de 2024. E eu quero te dar um bom dia, né? E pedir a Deus que te abençoe desde já para essa oportunidade que o Senhor nos concede aqui de estudar um pouco ou ler um pouco a palavra do Senhor e meditar sobre ela para nossa edificação no dia de hoje. Espero poder te ajudar e espero ser ajudado por você nesse processo. Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, no sentido de sentimentos, é ficar com o coração angustiado. Muitas vezes a gente fica com o coração angustiado, e a angústia é ruim de lidar com ela, porque ela é um misto de emoções, né? Se você estiver triste, você sabe, estou triste. Se você estiver nervoso, você sabe, estou nervoso. Se você estiver irado, você sabe, estou irado. Se você estiver feliz, sei, estou feliz. Mas quando você está angustiado, é um misto de emoções, né? Que inclusive afetam o próprio funcionamento do organismo, né? Quando a alma está angustiada, está suspensa por alguma coisa que aconteceu ou por alguma expectativa que a gente tenha de alguma coisa que possa vir a acontecer e não seja muito bom, não seja legal para a gente, ou até que seja legal para a gente, seja bom, quando a nossa alma fica angustiada, a gente tem taquicardia, perde o sono, perde o apetite, fica sem lugar, nada agrada, você olha para o céu azul, tá ruim, tá chovendo, tá ruim, tá com sol, tá ruim, fica tudo ruim, porque a sua alma está inquieta dentro de você. E a gente encontra nas escrituras algumas pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Hoje, especificamente, quero falar sobre duas pessoas, ou pelo menos três pessoas, né, que aconteceram na situação dessa, e vamos meditar e tentar tirar algumas lições sobre essas pessoas aqui na Bíblia. Uma delas é o Jairo. O texto é longo, portanto não farei a leitura dele, mas você pode fazer na sua casa. É Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o 56. São 16 versículos que vão tratar da história do Jairo, da filha do Jairo e da mulher com fluxo de sangue. O texto vai dizer o seguinte: Jairo era um líder da sinagoga, era um chefe da sinagoga. Provavelmente, talvez ele fosse aí um sacerdote, alguém que tivesse liderança ali naquele contexto religioso. E ele estava com uma filha terrivelmente doente. Ele procura Jesus para isso. Ele vê Jesus passando, ele vai até Jesus. A Bíblia fala assim, que ele se prostrou diante de Jesus e vai falar com Jesus acerca da filha dele, que tinha cerca de 12 anos de idade e estava com uma enfermidade muito grave, prestes a morrer. E ele fala sobre isso com Jesus. Logo que ele fala, Jesus prontamente decide ir com ele até a sua casa para curar a sua filha. Mas enquanto Jesus está indo com ele pelo caminho, uma mulher que tinha uma hemorragia já durante 12 anos, essa mulher então, ela se aproxima de Jesus numa condição assim, meio que humilhante, porque parece que ela se rasteja, e ela toca no tzitzit. Tzitzit era um cordão azul que tinha na vestimenta do sacerdote. Então, nitidamente você vê que Jesus usava uma veste sacerdotal. Então, por baixo da roupa você tinha ali uma franja que era colocada por baixo da roupa natural, e essa franja ela saía por baixo da roupa de cima. Deixa eu tentar explicar. O judeu, ele vestia algumas roupas, né, por cima. Então ele tinha como é que eu vou dizer, tipo uma camisola grande. Por cima dela, ele amarrava aquilo na cintura, por cima jogava uma capa. Era mais ou menos assim. Então, em cima dessa camisola se amarrava algumas fitas, que eram franjas sacerdotais, que tinham uma importância muito grande para o judeu. Depois você lê lá em Números capítulo 15, se não me falha a memória, acho que é Número capítulo 15, vai falar sobre essa prescrição da parte de Deus, que o judeu, principalmente aqueles que forem líderes religiosos, deveriam usar. Então ele amarrava aquilo e tinha uma fita especificamente, um cordão especificamente azul, que simbolizava o céu, simbolizava a soberania de Deus, que ficava amarrado ali. E por cima era colocada a capa, e essas franjas que eram amarradas na camisola, ficava aparecendo embaixo, aqui ó, ficava aparecendo embaixo, lá no pé, né? Porque eram vestes talares, né? Talares quer dizer até no pé. Então lá perto do pé aparecia esses cordões que eram amarrados na cintura, na roupa de baixo. Por isso que a mulher rastejou. Então essa mulher com fluxo de sangue de 12 anos, ela rasteja, toca nesse cordão azul chamado tzitzit, numa expectativa de ser curada por Jesus. Ali, esse cordão azul, ele simbolizava a fé, ele simbolizava os mandamentos, ele simbolizava proteção, ele simbolizava obediência,
Ele simbolizava tudo isso, né? É Números capítulo 15, versículo 37 a 41. Depois você lê. E essa mulher toca nisso aí. Quando ela toca, Jesus para e fala assim: saiu virtude de mim. Alguém me tocou. Alguém tocou na minha condição de sacerdote. Alguém tocou na minha condição de proteção. Alguém tocou na minha condição de obediência. Alguém tocou em busca de uma orientação, em busca de uma cura, em busca de uma intercessão, porque sacerdote é aquele que intercede. Alguém me tocou desse jeito. É essa virtude que eu vi sair de mim. E aí então a mulher, vendo que não tinha como se ocultar, ela se revela então, dizendo para Jesus: fui eu. E durante essa conversa toda, Jesus fala: então sua fé te curou. Porque a mulher, ao tocar ali, ela acredita que Jesus é o sacerdote, ela acredita que Jesus tem proteção, ela acredita que Jesus podia curar, ela acredita em tudo isso. Esse toque simboliza tudo isso. E ela foi curada por causa disso. Enquanto Jesus então faz esse desfecho de conversa com a mulher, chega então o criado do Jairo e fala com ele assim: olha aqui, a sua filha acabou de falecer, deixa Jesus em paz agora, não incomoda ele mais não adianta mais ele ir lá. E aí Jesus olha para o Jairo e fala assim: crê somente. Vamos lá. E ele vai na casa do Jairo, levando Pedro, Tiago e João, e a menina é ressuscitada. O que eu quero dizer com isso aqui? Nós temos alguns corações angustiados no texto, como eu disse no princípio, né? Nós temos o problema do Jairo, com o coração angustiado por causa da sua filha, de 12 anos de idade. Nós temos o problema dessa mulher, que estava com o coração angustiado por causa de si mesmo. Um vai a Jesus por causa de si mesmo, e outro vai a Jesus por causa de uma terceira pessoa. Às vezes a gente vai ao Senhor Jesus com o coração angustiado por causa da gente mesmo, porque o nosso coração está angustiado por causa de problemas particulares nossos. Então a gente vai até Jesus em função disso. Outras vezes a gente vai até Jesus com o coração angustiado por causa de uma pessoa que é muito querida nossa, né? E perceba ali que são 12 anos cada uma, né? 12 anos a menina e 12 anos a mulher. 12 é um símbolo, é um sinal, né? Dado ali no texto bíblico. 12 é o número de pacto, né? Mas depois você estuda sobre isso. O que nos compete dizer aqui é que às vezes a gente vai com o coração angustiado diante de Jesus por causa da gente. E às vezes a gente vai a Jesus com o coração angustiado por causa de uma terceira pessoa. Uma pessoa muito querida nossa, né? Interessante é que ambos se prostram diante de Jesus. Há problemas e atitudes que nos igualam, né? A doença, por exemplo, nos iguala. A humildade, por exemplo, nos iguala também. Nesse caso, a doença igualou os dois. Jairo era muito rico e a mulher era muito pobre. A Bíblia fala que a mulher tinha gastado todo o seu dinheiro tentando a sua cura durante 12 anos e não conseguiu. Então Jairo era muito rico, ele tinha até criado. E a mulher era muito pobre. Mas a doença igualou os dois, né? Também a humildade igualou os dois, porque os dois se prostraram diante do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor, né? Há problemas e atitudes que nos diferenciam também, né? Por exemplo, eu perder R$150, para mim é um problema. A Helena perder R$150, para ela não é um problema, ela não tem noção. O Bill Gates perder R$150 também não é problema para ele. Entretanto, eu não consigo perder 150 milhões de reais. O Bill Gates consegue perder 150 milhões de reais. Então, há problemas também que nos diferenciam. De repente eu estou angustiado porque perdi R$150 e o Bill Gates angustiado porque perdeu 150 milhões de reais, né? E os problemas diferenciam também. O problema da mulher, o fluxo de sangue dela, e o problema do Jairo, a filha dele enferma, né? Esses problemas também diferenciam. Entretanto, o Senhor que cura é o mesmo. É o mesmo, né? Cada um sabe lidar, ou deve saber lidar, com aquilo que dói na sua própria alma, né? Cada um deve saber lidar, deve saber tomar a atitude devida àquilo que dói essa própria alma, né? O Jairo soube lidar daquele jeito. Eu vou lá pedir Jesus para vir aqui comigo. E a mulher teve que fazer uma atitude mais radical, de rastejar no chão, correndo o risco de ser levada para a porta da cidade e ser apedrejada até a morte por ter tocado numa pessoa pura. Ter tocado, inclusive, no tzitzit, que era um cordão que simbolizava, inclusive, a sacerdotalidade daquele que usava. Então ela toca num sacerdote, sendo ela uma mulher que estava com fluxo de sangue. Essa mulher podia ser apedrejada. Então, há pessoas que correm um risco para livrar-se da angústia da sua alma. Há pessoas que se derramam de maneira radical diante de Deus para se livrar da angústia da sua alma, como aconteceu com essa mulher, como aconteceu com Ana, mãe de Samuel, né? E há pessoas que se derramam diante do Senhor em busca de cura para outro, como se fosse
a ela mesma que estivesse precisando ser curada, né? Em todos os casos, Jesus olhou com bons olhos e falou a mesma coisa para os dois. Vamos seguir adiante. Ele não paralisou a vida da mulher ali dizendo, pode apedrejar porque ela me tocou. Talvez ela pensasse que ele ia falar isso. Tanto é que a Bíblia fala assim, quando a mulher percebeu que não tinha mais como ocultar-se, então ela falou, fui eu. Ela tentou se esconder o máximo possível porque ela imaginou, se ele de fato é um sacerdote, igual eu estou pensando que é, se ele de fato é um rabino, como eu estou pensando que é, eu vou ser apedrejado por ter tocado nele. Então talvez ela pensasse que ali era o final da história dela, mas Jesus falou, segue adiante, vai, ele falou com ela, vai, a tua fé te salvou, segue a sua vida. E para o Jairo, quando chega a notícia que a filha dele tinha morrido, ele fica desanimado, Jesus olha para ele e fala assim, crê somente. E foram à casa do Jairo para curar. Jesus está sempre indo e está sempre dizendo, vai. É sempre para frente e para o alto. É sempre para frente e para o alto. Entende? Então o coração angustiado, ele encontra refrigério naquele que pode tirar toda a angústia do coração, né? Aquele que pode tirar, há muitos salmos, muitos textos bíblicos que nos mostram isso, pessoas com os corações angustiados, pessoas com a alma atribulada, que vá até Jesus, que se prostra diante dele, que crê na palavra, que vai até ele, segurar na mão dele, né? Que busca cobertura da parte dele e recebe o amparo, né? Muitas vezes você, para se livrar da angústia que está na sua alma, vai ter que rastejar um pouco, falar com Deus. Outras vezes você vai ter que precisar de pessoas que te façam cobertura espiritual. Amanhã à noite na igreja, no culto, certamente vamos falar sobre cobertura espiritual. A necessidade de intercessão. Há momentos que a gente precisa ser carregado no colo. Há momentos que a gente precisa de um cordão de oração que nos levante, que nos mantenha de pé, né? A filha do Jairo estava enferma, completamente enferma. Ela não tinha como fazer o que a mulher fez para ser curada, mas o pai dela tinha como fazer isso por ela e fez. Foi até Jesus e pediu a sua cura. Entende? Peça alguém para interceder pela sua vida, se seu coração estiver angustiado. Manda um WhatsApp para alguém, fala com alguém. Ô irmão, ore por mim, estou precisando da sua oração nesse momento. Peça alguém para ser o Jairo da sua vida, interceder por você. Né? Mas continue também tocando nas orlas do vestido de Jesus, porque isso também é importante para a sua cura, né? Para a sua redenção, para o seu levantar, né? Então, essa vida, ela tem muitos motivos para deixar nosso coração angustiado, mas Jesus tem muito mais motivos, ou muito mais possibilidades de deixar nosso coração aliviado nele, né? Eu sei que às vezes parece, dependendo daquilo que você está vivenciando, parece meio frio da minha parte falar esse tipo de coisa. Mas eu já vivi situações assim. Há momentos em que a gente fala com Deus assim, eu não tenho nem força para orar. É nesse momento que você precisa ser carregado no colo. Sabe? Quando você percebe que você não tem força para orar, é que você tem que ser carregado no colo. Você precisa pedir alguém para ser o Jairo da sua vida, para interceder pela sua vida. Né? E certamente Deus irá abençoar a sua vida, o seu coração, a sua família. Então, que nós possamos aprender com Jairo a nos prostrarmos, a crermos na palavra, a segurar a mão de Jesus, aprender também com essa mulher do fluxo de sangue que tocou na santidade de Jesus, tocou na vestimenta de Jesus, né? A aprender com Jairo a ser um cobertor de fé para abençoar a vida daquele que precisa e não tem condições, às vezes está sem força, às vezes a angústia é tão forte que a gente não consegue orar. E a gente precisa de pessoas que intercedam por nós, né? Então, Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e nos faça fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço aí para o Rui Barbosa, para a Ana Machado, para a Flávia, um grande abraço para todo mundo que está aí. Lembrando aos irmãos que no próximo sábado às 19 horas nós temos a nossa noite de caldos e doces, 18ª, lá na cidade, lá na Ibemávia, na cidade, é ótimo, na Ibemávia. Não deixe de participar, leve a sua família, vai ser uma grande bênção para a vida da igreja nesse momento, tá bom? Fiquem com Deus.